Aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor. Amém? Quantos podem dizer nesta tarde que têm sido já abençoados? Podem dar glória a Jesus? Aleluia. Temos sido abençoados por Deus. Depois deste tempo de adoração e louvor, eu acho que ninguém pode dizer que não foi abençoado. Não há outro lugar onde eu quero estar. Só lá no teu amor. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares e nesta tarde eu estou um pouco preocupado. Porque a mensagem que Deus colocou no meu coração foi vir contar-vos segredos de outras pessoas. E eu não sei até que ponto isto é a coisa mais fácil de se fazer. O que é que vocês acham? Podemos falar dos segredos dos outros ou não? Parece uma coisa um pouco feia, não? Bem, mas o segredo que eu quero contar-vos para vocês é o segredo de um homem que era conhecido como alguém de oração. Alguém do Velho Testamento que era conhecido como uma pessoa de oração. Esse homem chamava-se Daniel. E eu gostava de falar convosco qual era o segredo da oração de Daniel. O que é que ele guardava? O que é que ele tinha lá dentro dele? Amados irmãos, eu quero dizer-vos que a oração é algo que tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Amém? Amados irmãos, você pode viver sem muita coisa. Você não pode viver sem oração. Você pode passar sem um conjunto de coisas. Não pode passar sem oração. Nós necessitamos de orar. E até um pouco mais, deixe-me dizer-vos. Nós necessitamos de orar muito. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Tessalónica, ele diz: orai sem. Podemos dizer juntos: orai sem. Orai sem. Você não para de orar. Amém? Mas voltando a Daniel, quais eram os segredos da oração de Daniel? Olha, em primeiro lugar, o primeiro segredo não estava na oração. O primeiro segredo de Daniel estava nas condições para que a oração dele fossem ouvidas e não na oração em si. O primeiro segredo de Daniel estava na sua conduta moral, ética e laboral. Moral, ética e até laboral. Sabe uma coisa? Um bom crente é um bom funcionário. Não tem como não ser. A partir do momento que ele é honesto, ele tem que ser bom funcionário. Pode não ser a pessoa mais competente, mas ele é honesto. Pode não ser a pessoa que tem a maior habilidade lá da empresa. Mas sabe uma coisa? Quando chegar à altura, ele vai dizer a verdade. Então, o crente, ele deve ser alguém que tem uma boa conduta moral, ética e laboral. Venham, por favor, comigo a Daniel no capítulo 6. Nós vamos à palavra de Deus para encontrarmos o que ela nos diz sobre este assunto. Daniel, capítulo 6, e eu queria começar a minha leitura no primeiro verso. E queria salientar aqui duas coisas que nós encontramos neste texto. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Sátrapas seriam governadores de áreas, de regiões, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, sobre estes governadores, 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles,
e aos quais estes sátrapas dessem contas para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes. Ele já estava distinguido dos governadores todos, num grupo só de 13, e agora ele distingue-se no meio dos 3. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Versículo 5. Temos a conclusão destes homens. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amados irmãos, o texto que nós lemos, nós encontramos que Daniel, ele tinha uma conduta tal que de repente um conjunto de pessoas inteligentes, um conjunto de pessoas de alta sociedade, eles começaram a procurar erros para acusar a Daniel. Estamos a falar de 120 sátrapas e de mais 2 presidentes, porque o terceiro era ele. E sabe qual foi a conclusão deles? Não vamos conseguir. Este homem é uma pessoa direita, é uma pessoa correta. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que esta era uma das condições para Daniel ser um homem de sucesso na oração. Quantas vezes nós dizemos assim: não, eu tenho que orar muito para ser um homem de sucesso no meu trabalho. Olha, comece por ser uma pessoa correta no seu trabalho e a sua oração vai ser ouvida. Comece por ser uma pessoa correta na sua conduta para com os outros e a sua oração vai ser ouvida. Amém? Ele preocupava-se com a sua vida. Ele preocupava-se com a maneira como ele vivia. E porque ele vivia de forma correta, Deus ouvia a sua oração. Deus quer que aqueles que são seus, eles vivam de uma forma correta. Aleluia! Jesus disse que nós éramos a luz. Sois o sal da terra e a luz do mundo. E na Quinta do Rei existem 2 lâmpadas lá no sítio onde fazem o churrasco. Conhecem? Essas 2 lâmpadas têm um problema. E o problema que elas têm é que dão pouca luz. Bom, na verdade, elas até dão bastante luz. Mas por causa dos fumos que saem lá da churrasqueira, aquilo começa a ficar sujo, escuro, e a luz começa a não sair. Elas precisam de ser limpas para que a luz saia. Eu quero dizer-vos que a nossa vida precisa de ser limpa para que a luz de Jesus saia, e nós precisamos de procurar viver de acordo com a palavra de Deus, de forma reta, para que a luz de Jesus ela possa sair através de nós. Aleluia! E este Jesus que procura pessoas que vivam de forma correta é aquele que se preocupa em que as nossas orações cheguem à presença de Deus. Bem, deixem-me contar-vos o segundo segredo. O segundo segredo é que Daniel não tinha segredo. Conseguimos dizer todos o segundo segredo? Qual era o segundo segredo de Daniel? Daniel não tinha... Toda a gente sabia como é que era Daniel.
Era uma pessoa íntegra, todos sabiam. Era uma pessoa que orava a Deus todos os dias, toda a gente sabia. Era uma pessoa em que o Espírito de Deus estava com ele, toda a gente sabia. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero te dizer nesta tarde que tu deves ser conhecido como aquele que é um filho de Deus, em quem o Espírito Santo habita na tua vida, e isso faz a ti a diferença. Tu deves ser conhecido. Tu deves ser conhecido como aquele que, quando tens um problema, tu vais dobrar os teus joelhos e tu vais falar com Deus. Tu tens que ser conhecido. Amém? Um dia, no palácio, houve uma festa. Daniel devia ter sido convidado para a festa. Mas se fosse hoje, e nessas expressões que se usa hoje, diriam que Daniel é um cortes. Ele não ia a essas coisas. A festa foi feita para as grandes individualidades. Daniel era uma grande individualidade. Não estava. Naquele lugar, a maior parte das pessoas já tinha bebido muito mais do que a conta. Naquele lugar, já tinham feito o que não deveriam fazer. Tanto na sua moral, como até no desrespeito que tinham pelas coisas de Deus e que eles tinham trazido do templo para aquele lugar ali. Tornaram aquilo numa coisa muito esquisita. E de repente apareceu uma mão a escrever na parede. Aquela gente já com uma taxa de álcool bem lá em cima começou a entrar em pânico e fizeram uma grande barulheira. A rainha mãe, que estava de fora, ela apercebeu-se da confusão, da agitação, do barulho. E hoje é dia da mãe, não é? Vocês sabem como é que são as mães? Sabem como é que são as mães ou não? As mães vão logo a correr. E lá foi a rainha mãe logo a correr. Venha comigo. Capítulo 5 de Daniel, versículo 10. Daniel, capítulo 5, versículo 10. E diz a palavra do Senhor: e a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente e não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, veja como Daniel era conhecido. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu como chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Sabe o que é que estava sendo dito aqui? Há alguém que é conhecido. Tu estás numa grande embrulhada, mas há alguém que é conhecido. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero dizer-vos que provera a Deus que na igreja do Senhor cada um de nós seja conhecido como aquele que dobra os seus joelhos e que leva diante de Deus as grandes embrulhadas das pessoas que nos rodeiam, as grandes embrulhadas dos familiares, as grandes embrulhadas dos colegas de trabalho, as grandes embrulhadas, sabe porquê? Porque nós fomos chamados para estar diante de Deus em oração. Daniel era conhecido. Amado irmão, prezada irmã, tu deves ser conhecido como aquele que, quando há problemas,
lá estás de joelhos a falar com Deus. Amém. Um dia o rei teve um sonho. Ninguém sabia nada sobre o sonho. Bem, esgotaram-se as hipóteses. Como é que vai ser feito agora? Capítulo 4 de Daniel, versículo 8. Veja comigo. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Veja como é que Daniel era conhecido. Por fim se apresentou Daniel. Ele é diferente dos outros. Deus está lá com ele. Deus está na vida dele. Amado irmão, se você quer que a sua oração tenha sucesso, você precisa de ser uma pessoa com quem Deus está. Deus quer estar contigo. Deus quer estar na tua vida. E tu precisas ser conhecido por isso. Amém? E há uns dias fui aqui a uma repartição pública, disse que era pastor evangélico. E as duas funcionárias estavam no balcão, ficaram a olhar uma para a outra. E a olhar para mim. E eu percebi, elas têm alguma coisa para dizer e ficaram, falo, não falo. Falo, não falo. Depois acho que ficaram a olhar uma para a outra a dizer, fala tu ou fala tu. E eu era a primeira vez que entrava ali e não sabia o que é que estava a passar. E a senhora disse, sabe uma coisa? Isto está tudo embruxado. Ainda bem que você veio para orar por nós. Vocês estão se rindo. Eu não sei o que é que aquelas senhoras quiseram dizer com isso. Nem sei quanto é que isso representava em sofrimento para elas. Não sei ao que é que elas estavam a referir, mas fiquei com a sensação de que elas não estavam a falar de coisas, elas estavam a falar de coisas concretas. Não era uma situação de brincadeira ou de gozo. Era uma situação aflitiva. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero vos dizer nesta tarde, quando um filho de Deus chega a algum lugar, ele deve ser conhecido como aquele que consegue levar diante de Deus as situações aflitivas. Amém. Daniel era tão conhecido que o rei fez a coisa mais estranha que você possa imaginar. Num dia de tarde, disse, peguem no Daniel e ponham na cova dos leões. Fechem, ponham a pedra por cima. No outro dia a seguir, logo de manhã, foi o rei a correr. E sabe o que é que ele disse? Venha lá comigo, capítulo 6, versículo 19 de Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o Deus a quem tu continuamente serves te tenha podido livrar dos leões? Como é que Daniel era conhecido? O homem que continuamente serve a Deus. E agora o rei diz, eu lancei o Daniel nos leões. Os leões estavam famintos. Se for ver o que aconteceu aos próximos clientes dos leões, não sobrou nada. Porque os leões tinham fome. E o rei sabia que os leões tinham fome. E agora o rei vai a correr e grita para Daniel e diz, Daniel, será que esse Deus a quem tu serves continuadamente te conseguiu libertar dos leões?
Eu não sei o que é que vocês fariam no lugar do rei, mas eu penso que o rei ficou com a orelha a ver se ouvia alguma coisa. Sabe o que é que Daniel disse? Ó rei, vive eternamente, eu estou aqui. Obrigado, irmão Pedro. Eu estou aqui. Realmente o Deus a quem eu sirvo sempre, Ele livrou-me. E eu estou aqui. Como é que tu és conhecido? Como aquele que, mesmo lançado na cova dos leões, as pessoas sabem que tu tens um Deus diferente, capaz de te libertar? Daniel nunca perdia a oportunidade de dar testemunho do seu Deus. Por isso ele era conhecido. Venha lá comigo ao versículo 22 e veja qual é a resposta ao certo que Daniel dá ao rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não cometi erro nenhum. Não cometi nenhum delito. Não cometi nenhum problema. O meu Deus enviou o anjo. Sabe o que é que ficou na mente do rei? Sabe o que é que ele mandou apregoar? Daniel, ele serve a um Deus capaz de chegar lá e fechar a boca do leão. Daniel serve a um Deus que foi lançado no meio da cova dos leões e os leões ficaram com a boca trancada. Não puderam fazer nada. Quem é o Deus a quem tu serves? Será que as pessoas conhecem esse Deus? Um dos segredos é que Daniel era conhecido. Aleluia! Deixem-me falar convosco acerca do terceiro segredo de Daniel. Nós já vimos que Daniel tinha uma vida reta, nós já vimos que Daniel era conhecido e agora quero falar-vos do terceiro segredo. Daniel tinha a oração como prioridade. Eu vou repetir. Daniel tinha a oração como prioridade. Qual é a prioridade que tu dás à oração? Existe por aí uma mentira que as pessoas acreditam nela e dizem-na assim com um ar muito sério, como se fosse a melhor verdade do mundo. E dizem, não tenho tempo. E é uma expressão utilizada para tudo. Então, já foi fazer isto? Eu até ia, mas não tenho tempo. O que é isto de não tenho tempo? Todos nós recebemos 24 horas de oferta por dia. Deus oferece a cada um de nós 24 horas. Toma lá. E agora a pergunta que se impõe é: o que é que tu fazes com essas 24 horas todos os dias? É que depois de nós dizemos, eu não tenho tempo, e Deus diz, então, mas eu não tenho 24 horas. Ainda hoje, logo no início do dia, dei-te mais 24. O que é que tu fazes com essas 24 horas? E alguns dizem, bem, eu tirei tempo para isto, e tirei tempo para aquilo, e tirei tempo para aquilo outro, e agora acabou o tempo. O que aconteceu foi que tu não destes prioridade a uma coisa ou outra. Tu tiveste que escolher. Escolheste desta forma. Então não tenho tempo, não existe. Ou algum dia foi-vos dado apenas 20 horas. Não, todos os dias têm 24. Prezados irmãos e irmãs, deixe que vos diga nesta tarde, o que nós fazemos com o nosso tempo
está ligado com uma única coisa, com aquilo a que nós damos prioridade. Mas o dia só tem 24 horas, é verdade, o dia só tem 24 horas. E vou-vos dizer uma coisa, e se você quiser ter 25 horas num dia, não vai conseguir. O dia tem sempre 24 horas. Dessas 24, quanto tempo você tira para orar? É uma escolha. Se calhar tirou tempo para isto, tirou tempo para aquilo, tirou tempo para aquele outro e para orar. É única e exclusivamente uma escolha. A nossa prioridade em orar deve ser máxima. Eu quando leio nos Evangelhos, eu fico admirado porque eu acho que Jesus era uma pessoa muito ocupada. Tinha muito que fazer. E de vez em quando ele dizia assim, agora fechou, fui para o monte. Onde é que está Jesus? Olha, ó discípulos, vocês vão lá andando aí no barco para outra banda. Eu vou ali a um lugar deserto para orar. Ó mestre, e depois? Não se preocupem, eu hei de lá ir ter. Depois foi a caminhar pela água, tudo bem. No meio de tanta procura, no meio de tanta azáfama, ele dizia, agora para tudo, porque eu preciso de orar. Quero dizer-vos que Jesus ele fez isto para que nós pudéssemos aprender com ele. Quando você está mais ocupado, quando você tem mais coisas para fazer, quando você tem mais decisões difíceis para tomar, quando você tem mais problemas para resolver, você precisa de parar tudo e ter mais tempo para orar. Você precisa dizer fechou. Então, mas e não falta fazer... Fechou, não é a minha prioridade. Eu vou tirar tempo para orar. A nossa oração deve estar acima de todas as coisas. Veja, chegaram-se ao pé de Daniel e disseram-lhe assim, Daniel, a lei agora diz que não é para orar. Não encontramos em parte alguma algum tipo de discussão de Daniel. Mas encontramos a atitude. Venha lá comigo. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 e no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus. E veja a expressão que está a seguir. Como costumava fazer. Há coisas que eu tenho que fazer sempre. Se você estiver muito ocupado, vai deixar de comer? Pelo vosso silêncio já percebi que nos dias de mais trabalho vocês não comem. Dá jeito para a dieta e para a economia lá de casa. Não comem? Comem, com certeza. Nos dias de muito trabalho, não dormem? Dormem, com certeza. Sabe porquê? Há coisas que você não pode deixar de fazer. Orar é uma dessas. Você nunca pode deixar de orar. E porque Daniel sabia que não podia deixar de orar, ele também sabia que tinha que ter sempre condições
para orar. Olha, as leis não fizeram com que ele perdesse as condições de orar. A revolta dos outros governadores não fizeram com que ele perdesse as condições para orar. Mas um dia ele foi confrontado com uma situação e disse: se eu faço isto, eu vou-me contaminar e eu perco condições para orar. Estamos a falar dos segredos de Daniel. Agora Daniel, ele recebeu uma prenda. Não sei se vocês gostam de receber prendas. Quem é que aqui gosta de receber prendas? Pronto, os que não levantaram as mãos, mandam as vossas prendas lá para mim, não tem problema nenhum. Gostam de receber prendas? Todos nós costumamos receber prendas. E Daniel recebeu uma prenda. Daniel, mais um grupo de amigos, recebeu a prenda de passar a comer a comida do rei e beber a bebida do rei. Era apenas a melhor. E Daniel começou a pensar, ele disse: se eu fizer isto, eu vou perder condições para orar. Porque eu ir-me-ei contaminar. Veja o que é que Daniel pensou. Eu tenho o melhor que se pode comer e eu vou ter que dizer que não. Porque eu tenho uma prioridade. A minha prioridade é poder estar com Deus. Isto vai contaminar-me e separar-me de Deus. Quer saber qual foi a resposta de Daniel? Eu não vou comer isso. Porquê que Daniel não comia a comida do rei? A comida do rei, ela passava pelos santuários e ela era oferecida aos deuses da Babilónia. A comida do rei, ela era boa e deveria fazer muito bem, não apenas por causa da carne e do que era lá comido de tão bom, mas porque aquilo tinha a bênção lá das divindades deles. E agora Daniel começou a pensar e disse: há uma coisa que não passa nos templos da Babilónia. Ou melhor, há uma coisa que seria uma afronta para os deuses da Babilónia se entrasse dentro do templo. Isso é legumes. Quem é que aqui gosta de legumes? Tantos vegetarianos. Gostam de legumes? Mas não é só legumes. Sabe, Daniel disse: eu vou comer as couves. Eu vou comer os legumes. Mas eu não vou comer a carne. O homem responsável pela alimentação dele deitou as mãos à cabeça e disse: se o rei descobre, eu vou ser morto. Como é que é possível daqui por algum tempo tu teres um bom aspecto se tu só vais comer legumes? Ele disse: então experimenta, faz o teste. Daniel confiava em Deus, ele não confiava nos legumes. Daniel confiava em Deus, não confiava na carne. Daniel confiava em Deus, não confiava na bênção que vinha dos templos da Babilónia. Daniel, ele queria era estar bem diante de Deus. No capítulo 1 e no versículo 8, Daniel, ele diz lá acerca de Daniel: resolveu Daniel firmemente, com determinação, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Sabe porquê? Ele tinha uma prioridade.
eu quero estar na presença de Deus, eu quero orar. Amados irmãos, prezadas irmãs, há tanta coisa que o diabo põe na nossa mente, que lhe põe diante de nós, que põe ao nosso redor e que parece até coisas muito boas. Sabe o que acontece? São coisas que nos impedem de orarmos e da nossa oração ser recebida por Deus. Nós precisamos, à semelhança de Daniel, dizer: eu determinei firmemente não me contaminar, porque eu quero que o meu Deus ouça a minha oração, eu quero chegar até à sua presença, eu quero falar com Ele, eu quero estar diante de Deus. Meu amado irmão, não há nada mais importante, não há nada melhor, não há nada maior, não há nada com um valor mais elevado do que a nossa oração ser ouvida por Deus, do que podemos chegar à sua presença. Nesta tarde, eu não sei qual é a tua situação, mas tu tens chegado aqui e realmente a tua oração não tem chegado à presença de Deus, já não te sentes com ânimo para orar, talvez já não sentes que a tua oração é ouvida, parece que estás sempre orando, mas parece que ninguém te ouve. Eu quero te dizer que tu precisas de fazer alguma coisa, precisas de aprender como Daniel, tu precisas ser alguém íntegro, alguém com uma moral, com uma ética, com uma forma de vida íntegra. Tu precisas de ser conhecido como aquele que está aos pés de Deus, que ora, que quando tem alguma situação é a Deus que recorre, é a Ele que realmente recorre. E por último, tu precisas de fazer da oração uma prioridade. Eu pedi à Igreja do Senhor que ficasse de pé nesta tarde e nós vamos orar ao Senhor. E se porventura tu tens chegado aqui e tu tens falado com Deus, talvez até já desististe de orar, talvez a tua oração não passa de um bocadinho aqui quando vens ao culto e vês os outros orar, ou talvez à refeição. Tu precisas ter uma vida regular de oração. Precisas ter tempo para orar a Deus, tempo para falar com Ele, tempo para orar ao Senhor. Nesta tarde, tu precisas de falar com Deus. Fala com Deus agora, fala com Deus nesta hora, fala com Deus nesta tarde e diz: Deus, eu quero voltar a ter uma vida de oração, eu quero que as pessoas que me rodeiam me conheçam como aquele que quando tem um problema vou aos pés do Senhor, eu quero que me conheçam como aquele que quando alguém à minha volta passa por uma dificuldade eu levanto os meus braços para o céu e oro, eu quero que me conheçam como aquele que regularmente ora a Deus. Esta precisa de ser a tua vivência, esta precisa de ser a tua vida diária, esta precisa de ser o teu momento e a tua forma de estar. O que vais fazer? Podes continuar a assobiar para o lado. Está tudo bem. Ou tu podes aprender com Daniel e fazer da oração uma prioridade. Qual é a tua decisão? Pedi-vos que fechassem os vossos olhos e cada um no seu lugar fale com Deus. Aleluia. Por alguns instantes só entre ti e Deus. Aleluia. Aleluia. Fala com Deus nesta tarde. Não deixes que o tempo passe. Aleluia. 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 Deus da glória, nesta tarde eu oro em nome de Jesus. Oro por cada irmã, por cada irmão que tem ouvido a Tua palavra. Deus, eu oro para que Tu possas abençoá-los verdadeiramente. Sabes quantos irmãos têm ouvido a Tua palavra, Senhor? E no seu coração tem crescido um desejo de viver em oração, de viver na Tua presença. Deus, abençoa-os e ajuda-os. Dá-lhes a força que eles necessitam. Ajuda-os a fazer as boas escolhas. Ajuda-os a ter as prioridades certas, Senhor. Abençoa para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Deus, te peço ainda, Pai, por aqueles que já deixaram de orar.
por aqueles que já deixaram de ter fé, de acreditar. Deus coloca fé no seu coração e dá da tua graça. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.